tarde, né? Chamo por a Segundana, né? Sou técnico, coordenador técnico do Laboratório da Expansão do Pescado de Climane, Moçambique. Irei aqui moderar o 8º webinar da FORMEC, intitulado Seleção e Uso de Materiais de Referência certificados em ensaios químicos, que será apresentado pela doutora Tabita Bastos, né? Vejo que ela ainda está muito ansiosa para iniciar. Este webinar terá uma duração de 30 minutos de apresentação da doutora Tabita, depois teremos as apresentações ou reações para dúvidas. E pediria que, como regra de funcionamento, que mantivéssemos nossos microfones e câmeras desligados, né? De forma que tenhamos uma boa apresentação, tudo corra bem dentro da tecnologia. Falar um pouco do FORMEC, é um fórum internacional de meteorologia e examinologia em química. Para quem ainda não aderiu ao FORMEC, poderá o fazer através da www.formec.org para ter mais informações sobre o FORMEC e, quiçá, uma adesão ao FORMEC. A nossa palestrante de hoje, a doutora Tabita Bastos, ela é bacharel em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrada em Tecnologia em Celulose e Papel pela Universidade Federal de Viçosa, é doutorada em Química Analítica pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde trabalhou no desenvolvimento de material de referência para elementos de traço no petróleo. Possui 16 anos de experiência em laboratórios de ensaio, né? 8 dos quais no laboratório de controle de qualidade de química na indústria de celulose. Atualmente atua como consultora na Alianto, e responsável da Alianto, da Aliantos Consultoria e Treinamentos, né? Também é auditora líder e especialista e professora de pós-graduação. Acho que temos todos os elementos para, né, uma boa palestra e tirarmos fruto disso. E a pedir à doutora Tabita para, né, dentro de 30 minutos, fazer a sua apresentação. O tempo é todo seu. Muito obrigado. Eu que agradeço, Horácio, pela apresentação. Boa tarde, pessoal. Boa noite também para quem é da noite. Boa tarde para quem é da tarde. É um prazer poder estar participando aqui como palestrante do 8º webinar da FORMEC. E espero poder contribuir um pouquinho com a tarde de vocês, ou noite, né, com um pouquinho da minha experiência com materiais de referência. A ideia é eu trazer um pouquinho do que é o material de referência, que eu sempre gosto de esclarecer, porque eu sei que é um conceito que tem muita dúvida. Mas eu vou também trazer muitas dicas práticas sobre seleção e uso, que é o que na prática a gente vê que as pessoas têm dúvida, que às vezes compra material errado, ou compra material certo e usa o material errado. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho aí sobre esses pontos, obviamente mais focado para a área química, que é a minha área de expertise, mas se tiver alguém de outra área que também fica com alguma dúvida e quiser compartilhar aqui com a gente pensa juntos aí nessa resposta ou solução. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e aí eu gostaria que alguém me ajudasse a dizer se o compartilhamento funcionou. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Vou só trocar aqui. Funcionou? Deixa eu só trocar aqui, que eu estava com outro monitor aqui conectado, e ele jogou minha apresentação para o outro monitor. Vou fazer de novo, gente, só um minuto. Acho que agora foi. Aí, se puderem me sinalizar de novo.
Tá Está. aparecendo? Está Ótimo, certo. obrigada. Pessoal, então vamos conversar um pouquinho sobre seleção e uso de materiais de referência. Antes da gente entrar no tema, eu vou fazer um pouquinho aqui de propaganda do Formec e de mim também, né? Na verdade, eu vou deixar aqui nessa tela aqui para vocês, quem quiser tirar um print aí da tela, os contatos, tanto meus quanto do Formec, como o Horácio falou, o site do Formec, vocês podem acessar para conhecer mais um pouco do trabalho que é realizado lá. Nós temos diversos webinários que foram feitos e estão disponíveis as gravações também dos webinários anteriores. Tem publicações, tem muito material bom, de qualidade, relacionado aí à metrologia química. E também as redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube, tem um canal do YouTube com alguns vídeos, Twitter, que vocês possam aí se conectar, né, com a gente por esses dois fóruns. Todo mundo fez o print aí? Sim? Então, vamos lá. Qual que é a agenda que eu trouxe aqui, né, para o webinar? Eu vou falar rapidamente o que é um MR, que é um material de referência, né, e o MRC, que é o material de referência certificado. Qual que é a principal diferença entre esses dois materiais? Vou falar um pouquinho dos tipos de materiais de referência. É muito comum que, quando a gente fala de material de referência, às vezes as pessoas elas têm noção que material de referência é só aquele que eu uso para fazer uma calibração, por exemplo. Mas, na verdade, existem 5 tipos diferentes de materiais de referência que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Vou falar um pouquinho sobre quando usar os materiais de referência, mais focado aqui na diferença, né, quando eu uso um MR e quando eu uso um MRC. E, por último, eu vou abordar um pouquinho alguns aspectos que a gente precisa estar atentos quando a gente vai selecionar ou usar esses materiais de referência de acordo com a minha aplicação dentro do meu método. Então, para a gente iniciar, vamos falar o que é um material de referência, né? Basicamente, ele é um material suficientemente homogêneo e estável. Gravem essas duas palavrinhas, que elas são a base, né, do material de referência. Então, ele tem que ter uma certa homogeneidade, ou seja, em qualquer lugar, né, que eu tirar uma alíquota desse material, eu tenho que garantir aquelas propriedades daquele material. Além do mais, ele também precisa ser estável, né? Pelo menos por algum tempo, para que eu consiga usar esse material dentro das aplicações, dentro do meu laboratório. Então, ele tem que ser homogêneo e estável, com respeito a uma ou mais propriedades. Então, eu posso ter um material de referência com uma propriedade, mas eu também posso ter um material de referência com várias propriedades. E que o uso que foi estabelecido como adequado para o uso pretendido dentro de um processo de medição. Então, toda vez que eu vou selecionar um material de referência, eu tenho que ter um uso pretendido para ele, tá? A gente vai ver também que a gente não pode usar o mesmo material de referência em mais de um uso pretendido dentro do mesmo ensaio que eu estou trabalhando. Então, recapitulando, material homogêneo e estável, com uma ou mais propriedades, que foi estabelecido adequado para o uso dele pretendido dentro de um processo de medição. Então, esse é o conceito de material de referência. Quando a gente pensa no material de referência certificado, ele é, então, um material de referência, ou seja, ele tem as mesmas características, né, lá de homogeneidade, estabilidade, para as propriedades, porém, ele tem algumas diferenças que fazem com que ele seja um material de referência certificado, que não é o certificado. Por incrível que pareça, a diferença do material de referência certificado para o certificado não é só o certificado. A verdade é que o material de referência certificado, ele possui caracterização por um procedimento metrologicamente válido. Então, o processo que eu faço de caracterização desse material de referência, né, e a atribuição do valor para esse material de referência, ele tem que ser aceito metrologicamente. E o que seria um procedimento aceito metrologicamente, né? Seria um procedimento que segue, né, os requisitos ali tanto da ISO 17034, como da ISO Guide 35.
Tá? Então, os procedimentos que vão ser aceitos, né, para a caracterização de materiais de referência certificado, eles têm que seguir essas duas normas. Então, esse material, a gente já viu que ele é caracterizado por um procedimento especial para uma ou mais propriedades. Eu também posso ter um material de referência certificado para uma, 2, 3, 10 propriedades. Ele vem acompanhado por um certificado que fornece o valor da propriedade que eu estou de interesse daquele material, a sua incerteza associada e também uma declaração de rastreabilidade metrológica. Duas coisinhas que a gente tem que se atentar. A incerteza associada desse material de referência. Quando a gente fala de um material de referência, lembra que eu falei que ele tem que ser homogêneo, né, e estável. E dentro do material de referência certificado, essa incerteza que tem no certificado desse material, ele já inclui, além da incerteza da caracterização desse material, ele também já vai incluir a incerteza proveniente dos estudos de homogeneidade e do estudo de estabilidade. Então, ela é uma incerteza, não é só daquele material ali, da caracterização dele, mas sim de todo o processo para garantir que aquele material vai funcionar, vai ser válido dentro daquele período especificado. E a declaração de rastreabilidade metrológica, que, para quem ainda não tem essa definição na cabeça, ela é a propriedade de um resultado de medição pela qual esse resultado pode ser relacionado a uma referência. Então, na verdade, o material de referência certificado, ele vai ter essa rastreabilidade até o SI, o Sistema Internacional de Unidades. Coisa que o material de referência, né, somente, ele não tem esse requisito especificado para ele. Então, basicamente, só pela definição, a gente já consegue perceber que o material de referência certificado, ele é um material que tem uma confiabilidade maior em termos de valor atribuído para esse material, e por isso ele vai ser tão importante em determinadas aplicações dentro do laboratório. Vamos entender um pouquinho os tipos de materiais de referência. Basicamente, são 5 tipos de materiais de referência que a gente pode ter. Essa classificação é a classificação que está na ISO-GAID 33, que fala sobre boas práticas de uso de materiais de referência. Basicamente, a primeira classe de materiais de referência que a gente conhece são as substâncias puras. Basicamente, essas substâncias, elas são caracterizadas principalmente pela pureza química delas, ou ainda outras propriedades, também dependendo desse material, essa substância pura, ela também pode ser caracterizada em termos de algumas propriedades. Embora a gente vai ver que existe uma classe de materiais de referência que também é sobre propriedades. Exemplos desse material de substância pura. Geralmente, aqueles sais ou aqueles compostos orgânicos, onde a principal propriedade desse material é a pureza. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um certificado de um hidrogênio fitalato de potássio, onde você consegue ver o valor certificado dele de pureza e a incerteza associada dessa pureza. Outros exemplos, como de cromato de potássio, cloreto de sódio, que são utilizados, por exemplo, na padronização de titulantes, né, para ensaios titulométricos. A segunda classe de materiais de referência são as soluções padrão e as misturas gasosas. Basicamente, essa classe de material de referência, ele é frequentemente preparado a partir da outra, né, das substâncias puras. Então, você pega uma substância pura, onde você tem a certificação da pureza desse material, e você vai preparar essa solução padrão, frequentemente utilizando a gravimetria, e você prepara, então, um padrão associado a essa substância pura. Alguns exemplos são os próprios cilindros de gás padrão, e aqui eu trouxe ainda como exemplo uma solução padrão de inorgânicos, por exemplo, de metais, ou ainda uma solução padrão de orgânicos, né, utilizado, por exemplo, numa calibração
de um cromatógrafo, um HPLC, por exemplo. Essas soluções aqui são as mais comuns que quando a gente fala de material de referência, que vem na nossa cabeça, porque a gente sempre associa a questões de calibração. Uma terceira classe de materiais de referência são os materiais de referência em matriz. Esses materiais, geralmente, eles são preparados a partir de materiais naturais, né, que você coleta as amostras na natureza, ou eles também podem ser sintéticos, tá? Dependendo de qual tipo de material, você também consegue fazer uma preparação sintética. Basicamente, esses materiais são caracterizados pela composição dele, né? Então, alguma espécie que possui dentro dessa matriz, como, por exemplo, uma concentração de metais, uma concentração de fugiu o nome, de pesticida, né? Então vai depender aí de qual é o tipo de material. Mas, basicamente, você não está interessado nesse material de referência matriz em caracterizar a matriz, e sim um componente dentro dessa matriz. Exemplos aqui, por exemplo, esse material de referência aqui, que é de pasta de amendoim, uma liga metálica, um material aqui de lodo doméstico. Basicamente, a maioria desses materiais em matriz, eles são preparados a partir mesmo da própria matriz natural. A quinta classe de materiais de referência que nós temos são os materiais de referência físico-químicos, que aqui basicamente são materiais que trazem propriedades físico-químicas, como ponto de fusão, viscosidade, índice de octano, absorvância. Então, são propriedades não específicas, não um componente específico daquele material de referência, e sim a propriedade em si. Exemplos de materiais: um padrão de viscosidade, um padrão de absorvância e comprimento de onda, ou ainda um padrão aqui de ponto de fusão. Tá? Eu até trouxe certificado aqui, que a gente tem aqui os resultados, né, do ponto de fusão esperado e a incerteza também. E, por último, a gente tem a quinta classe, que seriam artefatos ou objetos de referência, onde aqui vai acabar entrando materiais de referência que não acabam se encaixando nas outras classes. Geralmente são materiais caracterizados por propriedades funcionais, como sabor, odor. Na verdade, qualquer coisa que você não consegue encaixar nas outras classes, ele vai acabar entrando nessa aqui de artefatos. Alguns exemplos: culturas microbiológicas, padrões de odor, padrões visuais, são alguns exemplos desse tipo de classe de materiais de referência. Quando usar os materiais de referência, né? Essa também é uma dúvida muito boa. Basicamente, as orientações que eu estou trazendo aqui, que é o que eu levo também para os meus clientes, são baseadas nesse guia, esse ISO Guia 33, que ele é de boas práticas de uso de materiais de referência. Então, ele vai trazer para cada aplicação aqui o que é relevante você entender qual tipo de material que você precisa utilizar. Basicamente, dentro do laboratório, a gente vai utilizar os materiais de referência para essas operações, para calibração de um equipamento ou de um procedimento de medição, estabelecer a rastreabilidade metrológica, né, que é a minha ligação com o SI, validação de método, atribuição de valores para outros materiais, manutenção de escalas convencionais, ou ainda controle de qualidade de medição ou de procedimento de medição. Basicamente, essas são as aplicações dos materiais de referência. Quando a gente vai olhar para essas aplicações, nessa própria ISO, ela traz essa tabela, onde ele vai falar as características chaves do material de referência que eu preciso utilizar para cada aplicação, né, que eu desejo fazer. Então, por exemplo, para avaliação da precisão,
Eu não preciso, por exemplo, que o meu material de referência, ele tenha o valor da propriedade, tá? E nem, por exemplo, uma declaração de rastreabilidade metrológica, e nem um prazo de validade. Já para avaliação da tendência, calibração ou ainda escalas convencionais e atribuição de valores a outros materiais, eu geralmente preciso de todas essas características no meu material de referência. Quando a gente começa a olhar essas características, a gente consegue separar bem aqui onde eu consigo aplicar o material de referência e onde eu preciso aplicar o material de referência certificado. Então, basicamente, o material de referência, a gente só vai conseguir utilizar esse material de referência em avaliações de precisão. Pode ser num estudo de método, pode ser num estudo de rotina, um estudo de RP entre analistas. Então, toda a parte de avaliação de precisão, eu posso utilizar um MR, eu não preciso de um MRC. Porém, para eu avaliar a tendência do meu método, do meu equipamento, fazer calibração ou manter escala convencional, ou ainda atribuir valores a outros materiais, eu preciso usar um MRC, certo? Agora, o que eu vou mostrar aqui para vocês é um pouquinho como é que eu faço a seleção e o uso desse material de acordo com cada aplicação chave aqui que eu apresentei. Avaliação de precisão, né? Eu até comecei já falando um pouco dele. Basicamente, aqui o que eu preciso é um MR, mas que ele tenha, né, homogeneidade e estabilidade suficiente para o estudo. Eu não preciso, por exemplo, que o meu MR ele tenha uma estabilidade infinita, a menos que o meu estudo ele seja um estudo de mais longo prazo. Mas, por exemplo, se eu quero fazer uma avaliação de precisão dentro de uma avaliação de um método, onde eu vou, por exemplo, fazer essa avaliação pelo período de 2 semanas, eu precisaria, pelo menos, que esse material ele fosse suficiente, fosse estável por essas 2 semanas. Então, essa estabilidade do material de referência utilizado na avaliação da precisão, ele vai depender aí da aplicação do estudo que eu quero usar esse material de referência. Tá, eu quero usar para uma carta controle. Aí o ideal é que você tenha um material com uma estabilidade maior, porque a carta controle é uma coisa que você vai acompanhar por um tempo maior. Mas essa característica de homogeneidade e estabilidade são as características mais importantes para o estudo de precisão. Basicamente, quando eu vou fazer um estudo de precisão, eu preciso escolher meu material de referência que ele represente ali o escopo do meu método, tanto em termos de matrizes, quanto o nível da propriedade. Embora eu não precise saber o valor exato daquela propriedade, é interessante que eu varie esse meu material de referência em diversas faixas dentro da minha faixa de trabalho. Quando a gente fala de estudo de precisão, aqui basicamente o interessante é eu trabalhar com materiais de referência em matrizes, né, já que eu quero avaliar como se fosse um comportamento, né, da minha amostra. Então, aqui o material mais adequado seria um material em matriz. E também você tem a opção de preparar esse material de referência internamente, mas nesse caso você precisaria usar a ISOGuide 84, que é um guia específico para a preparação de materiais de referência in-house. Material de referência, não, desculpa. Material de controle de qualidade in-house. Porque dentro desse preparo, ele vai pedir lá para você avaliar homogeneidade e estabilidade. Mas é uma opção, sim, você preparar o seu próprio material para avaliação de precisão. E esse guia, ele acaba sendo bem útil, principalmente para quem trabalha em indústria, onde muitas vezes você pode utilizar a própria matriz, né, que é produzida pela indústria, para formar um material interno, que já é na faixa que você trabalha, né, já é a sua amostra, na verdade. Então, ele vai ser muito similar à própria amostra que você tem no dia a dia. Então, para quem trabalha em indústria, uma ótima opção para avaliação de precisão é ter esse material interno
preparado de acordo com a ESOGAID 84. A avaliação de tendência. Quando a gente fala de avaliação de tendência, eu estou querendo saber o quanto ali eu estou distante, né, do valor que eu deveria obter dentro do meu método ou da minha medição. Nesse caso, eu preciso de uma confiabilidade maior no meu material de referência, e esse material ele também precisa ter essa rastreabilidade metrológica. Por isso, eu preciso de um MRC. Esse MRC que eu vou usar na avaliação de tendência, ele tem que ser um material independente do MRC que eu utilizei na calibração do meu equipamento. Então, se eu calibro o meu equipamento com um MRC, quando eu avaliar a tendência do meu método, eu não posso utilizar o mesmo MRC que eu utilizei na calibração. E aí eu queria ressaltar aqui mais uma vez, que cada material de referência eu posso utilizar ele com um único uso pretendido dentro de cada ensaio. Então, se eu utilizei ele na calibração, não vou utilizar na tendência, e vice-versa. Aqui também é indicado utilizar material de referência em matriz, porque aqui, se eu quero avaliar a tendência do meu método, eu preciso que esse material ele tenha características semelhantes à minha amostra da rotina. Então, características químicas, minerais, interferentes, ele tem que ser o mais próximo possível do que eu utilizo na rotina. E quando eu falo também em proximidade, a gente não pode deixar de levar em conta a faixa de concentração, né, que às vezes eu até consigo um material de referência na minha matriz, mas às vezes ele é numa faixa de concentração muito diferente da que eu trabalho. E ficar atento, isso no geral, para todos os materiais de referência em matriz, a questões de alíquota mínima da amostra. A gente sabe que a homogeneidade do material de referência, principalmente do material de referência em matriz, ele é afetado pela minha alíquota de amostra. Então, todo produtor de material de referência em matriz, ele precisa fazer esse estudo de amostra mínima, e geralmente essa informação ela vai constar no certificado. Então, por exemplo, se você faz um ensaio onde a massa que você usa nesse ensaio é de 200 miligramas, né? E o material de referência que você tem, ele fala que a alíquota mínima é de 500 miligramas, você, infelizmente, não vai poder usar esse material de referência, tá? Porque ele não vai ter a garantia da homogeneidade para você usar os valores, né, daquele material de referência nos seus estudos. E aqui eu trouxe uma pirâmide, na verdade, essa pirâmide eu achei ela num artigo, porque a gente tem uma reclamação muito grande de que, se eu não achar um material de referência em matriz com as minhas características, né, da minha amostra. E aí eu quis mostrar esse gráfico aqui, porque esse gráfico aqui, ele traz basicamente materiais de referência para a área de alimentos, onde foi montada, então, uma pirâmide, né, aqui com os principais componentes dos alimentos, né, gordura, proteína e carboidratos, e aqui ele foi classificando, né, os materiais, aqui no caso eram materiais da NIST, de acordo com a composição macro, né, desses alimentos. E, por exemplo, vamos supor que você consiga fazer alguma coisa parecida para a sua área. Às vezes você não acha um material de referência exatamente na matriz que você utiliza, mas pelas características daquele material de referência, você pode selecionar, por exemplo, um material de referência que está dentro daquele grupo. Esse aqui é um exemplo. Então, o produto que a pessoa queria material de referência, por exemplo, não tinha, mas ela, montando essa pirâmide, ela entendeu que ela poderia usar qualquer um desses daqui, que ela vai estar dentro da mesma composição, né, do mesmo comportamento ali esperado em termos de componentes principais aqui de alimento. Então, isso aqui é só uma ideia para quem tem dificuldade de achar materiais de referência aí, pode fazer algum estudo desse tipo. Calibração em escalas convencionais, que é a aplicação mais comum. O que a gente precisa olhar, né? A forma física desse material. Geralmente, por exemplo, calibrações, quem faz análise de sólido direto, né? Direto no sólido.
o meu material que eu vou usar para calibrar, ele também tem que estar nessa matriz sólida. As propriedades certificadas, como eu falei, tem material de referência que às vezes é certificado para 1, para 2, e essa informação ela vem no certificado, separando o que é certificado e o que não é. Então, você precisa ficar atento em quais são realmente as propriedades certificadas, a faixa de valores e também refletir o comportamento das amostras de rotina. E aí, algumas coisas que eu vejo na prática, em auditorias, a pessoa, às vezes, ela compra um MRC certinho para calibração, porém, ela não usa os valores do certificado para fazer as correções das concentrações que ela utilizou, que vai usar na curva. Então, você gastou muito no material de referência, às vezes até comprou certo, mas não está usando o maior benefício do material de referência ali, que é o valor certificado, né? Que é o valor atribuído para aquele material de referência. Uma dica também para calibração é verificar o prazo de validade do material depois de aberto. Tem muitos materiais de referência que possuem um prazo de validade fechado e outro prazo de validade quando você abre. Então, se você vai fazer uma calibração, que é muito importante, que o material ele tem uma validade baixa, né, depois que você abre, é importante que você esteja com tudo pronto, tudo esquematizado para fazer essa calibração, para você não correr o risco de abrir o material, aí descobre que não tem balão, descobre que não tem pipeta, o material vai ficar aberto, vence, e aí você vai fazer sua curva depois com o material ali que já perdeu a estabilidade. E garantir a integridade do frasco após abertura. Para materiais de referência que você pode utilizar mais de uma vez, você tem que tomar um cuidado especial com essa guarda desse material depois, porque senão também você não vai garantir as propriedades no prazo que o fabricante colocou. E existem materiais também para calibração que a gente chama de uso único, né, ou single shot. Esses materiais, gente, abriu, usou, descartou. Geralmente, esses materiais, eles vêm naquelas ampolinhas. Algumas pessoas já me relataram que alguns fabricantes mandam a ampola e depois um outro frasquinho para você colocar. Até pode ser, mas concorda que se o material pudesse ficar nesse outro frasquinho, ele não faria ampola, né? Então, a ampola, ela protege o material de diversos fatores relacionados à estabilidade. Então, mesmo que você consiga guardar esse material depois, você não tem como garantir que as propriedades, e principalmente a incerteza desse material, ela ainda está válida. E para a gente finalizar a última aplicação, a atribuição de valores a outros materiais. Isso aqui é uma das coisas que as pessoas mais se chocam quando eu falo, né? A gente acha que só quem atribui valor a outro material é o produtor de material de referência. Porém, quando você faz uma calibração em um equipamento, principalmente quando você faz alguma mistura, diluição de um material de referência para outro, então, por exemplo, vou construir uma curva de calibração, vou preparar 5, 6, 7 padrões. Esse processo aí de preparo de material, das diluições, você está, na verdade, preparando mais um monte de material de referência, tá? E que para esses materiais de referência, né, eles possam continuar valendo, né, como materiais de referência certificado, você precisa ter alguns cuidados. Basicamente, você vai precisar checar a consistência desses valores atribuídos a esses calibrantes. E aí você pode fazer isso, por exemplo, comparando com um dado anterior que você tenha de outro padrão que você já validou. Ou ainda, você pode usar o controle de qualidade para poder fazer checar essa consistência. Muito importante que toda a etapa de preparo dessas soluções seja utilizada equipamentos calibrados. Se você for fazer preparação gravimétrica ou volumétrica, você tem que rastrear todas essas etapas com equipamentos calibrados.
fazer o registro dessas etapas, né? Então, qual equipamento que eu usei, qual vidraria que eu usei, você tem que ter toda a rastreabilidade desse preparo e verificar também o certificado da questão de quantidade mínima. Existem também para algumas soluções de calibração alíquotas mínimas, tá? Então é bom ficar de olho, porque se você não pega uma alíquota menor do que está lá, não vai servir. E aí talvez é só questão de você ajustar o volume de pipetagem para balão, para você conseguir fazer a preparação desses padrões. E boas práticas na retirada da alíquota, né? Então, não colocando PPTA diretamente no frasco, né? Usar um frasco de apoio aí para retirar essa alíquota. E todas as outras boas práticas que eu falei de armazenamento, de materiais de referência, vai servir aqui também para atribuição de valores. Certo? Bem, pessoal, era isso. Para finalizar, eu trouxe aqui uma frase que a primeira vez que eu vi essa frase, eu já me apaixonei por ela, que é: selecionar a correta forma de medição e medir as coisas corretamente, né, é um pouco de arte e de ciência. Eu costumo falar que as medições, né, você fazer uma medição, ele é como uma arte que ele encanta, né, você fazer uma medição bem feita, você vê lá seu resultado bonitinho, isso é uma arte. Mas também é ciência, né, porque nós estamos falando aqui de medições, nós estamos falando de grandezas, nós estamos falando de diversas propriedades que vão mudar, né, que servem para a gente contribuir para relações mais justas, né, entre países, nações, pessoas, e por isso que eu acho que a metodologia, ela encanta tanto, né, ela mistura esse um pouco de arte e um pouco de ciência. Tudo bem, pessoal? Obrigada pela participação de vocês. Eu vou voltar a palavra aqui agora para o meu amigo Horácio. Extrapolei um pouquinho, né, Horácio? Muito obrigado, Tabita. Para mim foi uma honra poder essa linda apresentação, quer dizer, foi mais um aprendizado. Para o meu lado, quer dizer, para nós só sabíamos materiais de referência, né? E tínhamos dificuldades nessa escolha, né? Que depois ia encarecer, né, a instituição no caso do material de referência pretendido, né? Essa tipologia dos 5 tipos de materiais de referência já nos traz uma luz de como selecionar o material de referência para aquilo que é o ensaio pretendido, né? Tanto para validação de metodologia como para calibração, né, de instrumentos. Mais do que eu estar esclarecido, eu penso que temos aqui alguns colegas nossos que lançaram aqui no chat, são apenas 2. A primeira é não traz o nome, mas é técnico CBO, análise, em que ele pergunta se esta informação da alíquota mínima existe apenas para materiais de referência e matrizes ou para todos os tipos de materiais de referência. Então, é mais comum em matriz, mas eu já vi também para materiais que são utilizados como solução padrão, tá? Aí, o legal é você pegar o certificado e olhar. Lá ele vai falar se tem alíquota mínima ou não. Geralmente, para a solução, né, a gente não tem muitos problemas de homogeneidade, né, principalmente solução aquosa, mas não custa nada fazer esse cheque aí no seu certificado. Para materiais em matriz, como geralmente é matriz natural, os materiais naturais, a maioria deles, né, geralmente eles são heterogêneos por natureza, né? Então, o processo que usa no preparo, que você tenta melhorar essa homogeneização, né? Então, a alíquota, ela acaba interferindo muito, tá? Então, existem estudos específicos que o produtor consegue fazer para determinar essa alíquota. Temos também aqui, o técnico agradece, né, pelo esclarecimento. A Janaína, né, ela primeiro parabeniza, né, pela apresentação e ela diz que tem um apontamento com o número do guia para o preparo interno, né,
que é 80 e não o guia 84. Gente, acho que eu me equivoquei mesmo. Na hora que eu coloquei, eu estava com 84 na cabeça. É o guia 80, tá? Isso acontece. Obrigada, Janaína. Obrigado. Ana Francisco Correia, ela pergunta como e quando usar material de referência e material de referência certificado. Tá, Ana, é aquela tabelinha lá que eu mostrei, tá? Material de referência, só avaliação de precisão, tá? Estudos de precisão, estudos de RP, REPRO, comparação entre analista, ou carta controle, né? Você vai acompanhar seu processo aí ao longo do tempo, tá? E o MRC vai ser para as outras aplicações, a calibração, atribuir valor, atribuir valor e a avaliação de tendência, tá? Que é quando você vai avaliar a tendência do seu método ou da sua medição. O Tony, não sei se a Janina está a Ana Francisco agradece, né? Mas temos o Tony diz, faz a questão no seguinte sentido, ele diz, no caso de não ter no país, né? Muitas das vezes acontece isto, não encontrar o material de referência, ou material de referência certificado, né? Muitas das vezes a importação é muito custosa para o laboratório. Qual é a solução melhor para o laboratório? Seria melhor o investimento, mesmo custoso para a importação, ou preparar o material de referência in-house? Então, Tony, vai depender da aplicação que você quer usar esse material de referência. Se for para um controle de qualidade, você quer acompanhar o comportamento do seu método ao longo do tempo, você não precisa de um material de referência importado. Você pode preparar o seu material in-house e você vai acompanhando aí esse material. A única ressalva que eu coloco na preparação in-house, na verdade, qualquer material de referência que for em matriz, né? Geralmente esses materiais de referência em matriz, eles passam por um processamento, tá? Então, geralmente, vou dar um exemplo. Um material de referência de solos, por exemplo, né? Ninguém pega o solo ali e usa. Então, aquele material, ele vai passar por um moinho, ele vai ter uma redução da granulometria, ele vai ser homogeneizado, dependendo do tipo de material, você vai fazer um tratamento com raios gama, uma lixiviação. Então, geralmente, os materiais de referência em matriz, eles são já materiais tratados. E aí, você preparar isso internamente, sem ter um conhecimento prévio, você pode ter uma dificuldade. Aí, geralmente, o que eu recomendo, né? Você buscar materiais, se existir, né? Buscar certificados de materiais de referência de matriz, similar, ou igual a sua ou similar, porque geralmente nesses certificados, o provedor coloca algum parágrafo lá sobre a preparação, que ele pode te dar uma ideia sobre essa preparação, ou fazer uma pesquisa mesmo no Google. Hoje a gente tem muitos trabalhos de teses e dissertação de preparo de material de referência, onde lá o pessoal detalha bastante parte de preparo, né? Então, acho que vale a pena fazer essa busca. Agora, sobre comprar fora, por exemplo, vou fazer uma avaliação de tendência, né? Dentro até do guia da SEGECRE, ele te dá a opção de você usar o PEP, de você usar material de referência certificado. Então, se for para avaliação de tendência, você pode usar o PEP, né? Ou ainda comprar esse material de referência certificado aí mais caro. O negócio que, às vezes, o pessoal acha que tem que avaliar a tendência toda hora, todo dia, né? Na verdade, você vai fazer a avaliação da tendência do seu método, se o seu método tá ok, você vai só acompanhar esse método. E de tempos em tempos, lá, mudei muito analista, mudei equipamento, mudei fornecedor de reagente, aí você pode fazer essas checagens aí novamente, mas a gente não precisa, todo dia que eu vou fazer minha análise, estar usando um material para avaliar a tendência. E o que é usar o restante de PEP como controle interno? Sim. Tá? Pode sim.
Aí você vai acompanhar só se ele é estável, tá? Olhar a estabilidade dele. Ok, Horácio. É, não, eu agora fiquei com uma pequena dúvida, por exemplo, dando seguimento à questão do Tony, Aham. como validar, quer dizer, podemos pesquisar no Google, né, sobre vários trabalhos de preparo de materiais de referência in-house, né, Isso. depois como internamente validar para que e para termos esta amostra como material de referência. Então, aí esse guia, o ISO Guide 80, aí ele traz essas etapas, tá? Ele Ok, vai trazer o estudo de homogeneidade, de estabilidade. Dependendo do material que você estiver preparando, você pode também se basear em informações prévias de outros provedores. Então, por exemplo, você vai preparar um material de referência, você não tem ideia do prazo dele de validade, né? Digamos assim, de quanto tempo ele é estável. Mas você viu um estudo de alguém ou, sei lá, um outro material de referência que ele tem um prazo de 2 anos. Você pode se basear nele, mas você vai ter que acompanhar de qualquer jeito, tá? Mas aí você não entra tão cego, né, nessa preparação. ok, Porque se você entrar muito cego, assim, sem saber nada do que você vai fazer, provavelmente você não vai fazer nada, não vai dar certo. Tá? Então, você tem que entrar para fazer essa preparação já muito embasado, muito estudado no que você vai testar. Mas o guia, ele dá uma boa orientação. E aí tem os guias complementares do próprio preparo de material de referência, que você também consegue utilizar. Tá? O Guide 35, esse 33 eu recomendo para uso aí também, ele é bem legal. ok. Acho que vamos experimentar, depois vamos, como já levamos aí os contactos da doutora Tabita, vamos implementar nesse sentido, né? Não vejo mais nenhuma questão, são apenas agradecimentos. Tem aqui, Do João. e é o João Cristiano, diz como você interpreta o prazo de validade em soluções? Pois como Uhum. sabemos que metais em solução são estáveis e podem ser utilizados por muito tempo. Uhum. Aqui, João, você fala soluções MRC, soluções padrão ou solução normal? Vou falar pensando em MRC, tá? Que Posso falar, que é pode, fácil? pode, Então, pode. sim, soluções Pode. padrões, por exemplo, aquelas padrões utilizadas para ICP ou mesmo absorção atômica. E é uma discussão muito grande, porque para laboratório o custo é alto. Se você for trocar isso todo ano, você não tem como trocar, né? Uhum. Então é muito complicado. Por exemplo, eu não sou acreditado, não trabalho num laboratório acreditado. Mas é aquela Uhum. coisa, nós temos um sistema da qualidade implantado, a gente tenta ter todas as boas práticas de laboratório. Então, assim, eu queria uma visão sua, como você acha isso, ou como você interpreta, ou como você vê isso hoje no país. Ok. Eu vou dar a visão da produção, né? Que é a visão que eu tenho, que eu já vivi isso e já estudei muito sobre isso. O que acontece com os materiais de referência soluções padrão, né? Quando o produtor ele prepara esse material, ele precisa, dentro quando ele vai, né, fazer o estudo desse material, então ele vai fazer a caracterização desse material, que é onde ele vai atribuir o valor para esse material, e dentro dessa atribuição do valor, ele também tem que atribuir a incerteza para esse material que ele preparou. Dentro dessa incerteza do material de referência, ela engloba também a incerteza da homogeneidade do material e da estabilidade do material. Então, não é que o material, depois que passa o prazo de validade, ele não está mais, né, se perdeu. Na verdade, é que aquela incerteza que o provedor colocou para você no certificado, ela que não vai estar mais válida. Então, até no documento da SEGEC, por exemplo, eles aceitam você pegar esse material e utilizar, por exemplo, como controle interno, porque eu já não preciso, né, de todo aquele critério para fazer uma avaliação de precisão. É obviamente que o próprio produtor de material de referência,
ele acompanha a estabilidade daquele material que ele preparou, e muitas vezes, quando é interessante e comercialmente para ele, ele pode recertificar aquele material, tá? Isso já aconteceu uma vez comigo. Eu comprei um material de referência de pH do Inmetro, e eu tava com um frasco fechadinho, assim, que tava para vencer. E aí, quando eu entrei no site, eu não lembro, acho que eu não entrei no site, eu vi que eles tinham recertificado o material. Então, é o mesmo material, só que eu comecei a usar um certificado novo, porque os valores ali de propriedade e de incerteza, principalmente de incerteza, né, eles tinham mudado. Então, eu acho que falta um pouco também, talvez, também de interesse comercial, né, de quem produz. Porque, às vezes, ele não tem também, vamos supor assim, um estoque muito grande lá desse material que ele produziu, e para ele fazer uma recertificação, ele tem que fazer um outro estudo. Então, ele vai ter que ter mais não sei quantos frascos ali para ele fazer o estudo, ele vai ter todo, às vezes, um trabalho para recertificar poucas unidades que ele tem lá dentro, né, do estoque dele. Então, eu acho que entra um pouco disso daí, tá? Não tem muito interesse comercial. Aí, o que eu daria de dica é você tentar procurar outros fornecedores, porque esse prazo não é padrão, e não é igual para todos os provedores, né? Você tentar procurar um provedor que talvez tenha um prazo um pouquinho maior. Tem provedor dessas soluções padrões que eu já vi, que o prazo dele é depois que abre. Então, tipo assim, se o frasco está fechado, assim, ele não conta como se não contasse a validade, entendeu? Então, eu acho que também tentar buscar aí outras alternativas. Tudo bem? Doutora Tabita, tem mais duas questões. Uma que é da Aham, Rosiane, que aham. ela parabeniza pela apresentação, muito didática. Ela pergunta se existe uma... Ela diz que existe uma grande polêmica, né, acerca da validade do material de referência certificado. Em alguns casos, sabemos que a validade de determinado produto é grande, porém o produtor, né, rotula prazos muito estreitos e não não especifica se o prazo, né, é a partir da abertura do frasco. Existe uma questão mercadológica envolvida nisso? Gostaria de escutar a sua opinião. Uhum. Ó, na minha opinião, é mercadológico, mas é também de questões assim internas do produtor, tá? Como eu falei, não necessariamente a partir daquela data meu material não perdeu valor, né, degradou. Na verdade, o que não vale mais são as informações de certificado. O provedor ele não tem como garantir aquelas informações depois daquele prazo, porque ele não estudou, né, um prazo de validade maior para aquele material. Eu acho que eles acabam que, tipo assim, todo mundo bota um ano, eles também vão ali. Acho que não tem muito interesse também em botar um prazo tão maior. Como eu falei, esse processo de certificação vai custar caro para ele. Mas eu acho que os usuários são os maiores aliados a pressionar, né, esses prazos maiores, né? Então, quando ele oferecer, ele fala, cara, não vou comprar não, porque seu prazo é muito curto, né? Se todo mundo fizer isso, eles vão dar um jeito de dar uma esticada aí nesse prazo. E sobre o prazo antes e após a abertura, hoje o fabricante, né, o produtor que produz material de referência que você pode usar mais de uma vez, né? Ou seja, eu vou abrir aquele frasco, fechar e usar de novo, ele deve colocar esse prazo depois de aberto. O que acontece, gente? O estudo que o produtor faz do material de referência é com aquele frasco que ele testou, né? Então, se eu, por exemplo, coloco meu material de referência em outro frasco, se eu não armazeno nas condições que o meu produtor colocou, tudo isso você está saindo fora do que foi estudado pelo produtor. E aí ele não tem como garantir que aqueles valores. A gente tem que pensar que o material de referência é para ele me dar a referência. Se eu não confio naquele valor, ou eu faço um mau uso daquele material de referência, aquele valor ele não vai me servir para nada. Aí não vai me servir mais como referência.
Tudo bem? Respondi sua dúvida? Acho que sim. Mas, se não haver mais reações, nós podemos terminar com a doutora Alice, né? A doutora Aham. Alice, né? A doutora Alice Mosca, ela parabeniza, né? E agradece pela linda, excelente apresentação. E ela pergunta que é frequente ouvir em laboratórios referirem que os seus materiais de referência são rastreáveis a NIST. Então, ela gostaria Uhum. que comentasse um bocado a favor dessa pertença à rastreabilidade. Esse é um negócio que vem mais antigo, né? O pessoal ainda usa essa questão de rastreabilidade ANIST, mas hoje, material de referência é 17034, tá? Um material que foi produzido, caracterizado metrologicamente, né, pelos procedimentos válidos da 17034 e da ISO 35. Então, eu não aceito material rastreável ANIST. A não ser se for material da NIST, né? Que o material da NIST é um material de referência, né? Certificado. A Alice colocou outra aí, eu acho. E sim, ela insiste, diz que a ISO 17025-2017 considera que os materiais de referência como equipamento. Uhum. Por outro lado, a norma aceita que o laboratório não seja proprietário do equipamento. Gostaria de saber se a sua opinião sobre o empréstimo de materiais de referência certificados. Isso é um assunto também. Acho que esta ia resolver muita coisa. Pois vamos lá. O problema desses empréstimos, sabe o que é? É que a pessoa vai. Inclusive, teve uma outra palestra que eu dei sobre isso. Alguém deu algum caso assim. É um laboratório que ele tinha várias unidades, né? Então ele comprava um material de referência e particionava e mandava para todos os laboratórios. A gente não pode, você não pode particionar material de referência, tá? Então, se eu pegar uma alíquota já tirada a alíquota original do frasco do produtor, ele não deixou de ser material de referência. Então, se for fazer um empréstimo aí através de particionamento, não, você já perde, né, o material de referência. Agora, se ele fizer um empréstimo da embalagem, né, original, eu não saberia dizer assim, a norma não proíbe, né? Eu não sei como que o organismo acreditador veria isso, eu nunca vi uma situação dessa. Mas, a princípio, vou dar minha opinião, falando assim, quimicamente das coisas, né? Se ele está com um frasco dentro das condições do provedor, se ele faz o transporte dentro das condições do provedor, eu não vejo problemas. Se uma condição assim, muito controlada. Contaminações, ele teria que fazer uma verificação, né? Ele teria que realmente. Assim, eu realmente não sei, Alice. Tá? Agora, assim, particionando, eu já te digo que não. Agora, na embalagem original, mantendo as condições, aí eu teria que ver como que o organismo acreditador, ele enxerga isso. Tá? Se a pessoa conseguisse ter todas as garantias, eu não veria problema, mas o problema é como ela ter todas essas garantias, né? Ela agradece. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Entendi. A doutora Alice diz que deve ser uma falha da norma, né? Só queria a sua opinião. Tá. O Elcio também parabeniza, né? Doutora Tabita, e Obrigada. agradece a ação. A Janaína diz que levará a questão para o workshop de avaliadores do Inmetro. Ah, legal, Janaína. Depois ela partilha conosco. Não havendo mais nenhuma questão, eu gostava de agradecer a doutora Tabita, né, pela sua predisposição e pela forma didática que nos apresentou aqui. Eu, particularmente, aprendi bastante
e entrarei no desafio esse preparo in-house, né, de materiais de referência para ver se resolvemos as nossas pendências por cá. Como não temos um organismo a nível do país que produza materiais de referência, né, tudo tem que ser importado. Então, quem sabe assim solucionamos e diminuímos alguns custos. Sim. Mas antes de terminar, eu ia passar a palavra ao Tony, né, de forma que ele possa nos dar quais são os passos subsequentes do Formec em relação a webinars, né, conferências, né. Tivemos aqui com uma participação de 60 participantes, né? Poderíamos ter mais. Publicitei bastante, mas depois vi que os meus Também. compatriotas não mostraram vontade, né? Ou da próxima vez, Tony, agradecia que os códigos de acesso fossem fornecidos mais cedo, né? Porque à última hora vi alguns que iam pedindo os códigos de acesso, né, ao webinar. Então eu sempre respondia que não, este momento o Brasil está a dormir, né? Vamos aguentar. E talvez por isso que muitos não tiveram os códigos ou não estejam aqui a participar, né? Se tivéssemos os códigos, se tivermos das próximas vezes os códigos ou um dia antes ou um pouco mais cedo, talvez as pessoas possam, né, participar. Havia muita vontade de poder, né, ter algum conhecimento em relação aos materiais de referência, né? Mas não faltaram oportunidades. A bola é sua. Com certeza, com certeza. É boa dica, Horácio. Eu agradeço. Acho que para os próximos a gente pode tentar melhorar nisso. De qualquer forma, está sendo gravado, né? Então a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do Formec. Então quem não pôde assistir pode acessar por lá, assim como já tem dos outros webinars, né? Esse é o 8º, então já tem 7 lá no nosso canal. Então pode acessar por lá. Tá? Queria agradecer novamente a Tabita pela excelente participação. Oi, Horácio, desculpa. Eu irei passar a eles o endereço eletrônico do Formec para que eles possam acessar e, quiçá, também cadastrarem-se. Com certeza, com certeza. E quem está aqui até agora, também gostaria de convidá-los, né? Quem ainda não faz parte do Formec, pode entrar lá na nossa página, Formec, e participar, né? Se associar ao Formec, que a gente hoje já tem aí próximo a 70, 80 membros, e quanto mais para a gente é melhor, tá? É formec.org, tá? Vocês podem entrar lá e na aba contatos, manda um e-mail lá para a gente, podem se associar. A Tabita cuida de algumas redes sociais para a gente, né? Então a gente tem o Instagram também, o YouTube, o Facebook, tá? Então tem bastante informação lá. Nós temos, atualmente, a gente já publicou 2 guias, a tradução dele. Tem mais um guia hoje de sistema informatizado que a gente está elaborando, que é um guia próprio, né? Não é tradução. Além de notas técnicas, tem alguns grupos de notas técnicas. Se eu não me engano, a Tabita é coordenadora de um deles, né, Tabita? Então, assim, a gente está com bastante atividade, estamos com bastante projetos, então quem quiser participar, só entrar em contato conosco, tá? Mais uma vez, obrigado ao Horácio, à Tabita. O Ricardo está aí, não sei se ele quer falar alguma coisa também, tá? Mas senão a gente se despede. Tá tudo, Tony. Estás a fazer bem conta do recado, estás a dar conta do recado. Tá, obrigado a Tabita e ao Horácio. E a ti também. E ao Filipe, por estar sempre a tratar aqui dos vídeos. Obrigadão. Tá, tchau. Obrigada, eu que agradeço aí, pessoal, a presença de todos, Tony, Horácio, Ricardo, Felipe, Alice, que também está aqui. Obrigada aí, pessoal. A gente agradece. Então a gente pode encerrar. Se o Felipe quiser encerrar a gravação já.
a gente se despede e nos encontramos nos próximos. Obrigado a todos aí. Abraço. Obrigada.